deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestou em vídeo divulgado pelas redes sociais sobre a menção a seu nome na decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que negou a Bolsonaro a devolução de seu passaporte para ir aos Estados Unidos para a posse do presidente eleito Donald Trump. Na decisão, o ministro citou uma viagem inexistente do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que foi preso injustamente devido a uma notícia falsa da velha imprensa e afirmou que Eduardo Bolsonaro teria ajudado os supostos foragidos do ministro. O deputado leu o trecho da peça, divulgada pela velha imprensa alinhada antes mesmo de ser inserida no sistema do Supremo Tribunal Federal e disse: aquele mesmo que deteve Jason Miller por horas no aeroporto de Brasília, depois de lhe dar um discurso no CIPEC Brasil, o mesmo Alexandre de Moraes que comprou uma briga com Elon Musk por causa da liberdade de expressão no X e depois congelou uma parte das contas bancárias da Starlink. Esse mesmo Alexandre de Moraes agora impede que Trump se encontre com Jair Bolsonaro numa clara interferência política. Eduardo Bolsonaro apontou: não existem motivos para se evitar a viagem de Jair Messias Bolsonaro. O deputado lembrou que Bolsonaro já foi ao exterior e retornou, e nunca sequer falou sobre sair do Brasil para fugir de um processo que, sim, viola o devido processo legal. Dirigindo-se aos estrangeiros, Eduardo Bolsonaro perguntou se em outros países a Suprema Corte processa criminalmente cidadãos comuns e lembrou que os brasileiros que se refugiaram na Argentina estão simplesmente fugindo da perseguição política. Eduardo afirmou: meu recado é esse e a gente seguirá desenvolvendo esse trabalho internacional, mesmo debaixo de ameaça. O deputado lembrou que o jornalista Glenn Greenwald revelou conversas entre auxiliares de Moraes que admitiam que buscavam evidências para poder acusá-lo de algo. Eduardo Bolsonaro disse: isso aí para mim é uma medalha de honra. Eduardo Bolsonaro alertou sobre as mudanças que estão a caminho com a posse de Trump nos Estados Unidos. Ele disse: se Deus quiser, aqui de Washington, capital dos Estados Unidos, a partir de 20 de janeiro, muita coisa também vai mudar no Brasil, porque já está mudando no mundo. Ele lembrou que já houve grandes mudanças no mundo antes mesmo da posse de Trump e apontou: e no Brasil? Será mesmo que o Brasil está disposto a se unir em torno de uma pessoa que a todo momento viola a Constituição e não quer sequer permitir que parlamentares falem? Se eu não puder falar, realmente é melhor cassar o meu mandato. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atingiu unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações. O cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Já imaginou você receber convite para estar na posse do próximo presidente americano e você ser ameaçado por um ministro da Suprema Corte do seu país? Vamos dar uma olhada aqui na decisão do Alexandre de Moraes, que foi inclusive publicada no G1. Abre aspas para Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte Brasileira. O apoio à ilícita evasão do território de réus condenados definitivamente pelo plenário do STF em casos conexos à presente investigação e a defesa da permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais transitadas em julgado, estão constantemente sendo corroboradas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo a própria defesa, teria intermediado os convites para a viagem requerida pelo indiciado Jair Messias Bolsonaro para os Estados Unidos. Fecha aspas para Alexandre de Moraes. Aquele mesmo que deteve Jason Miller por horas no aeroporto de Brasília, depois dele dar um discurso no CITEC Brasil. O mesmo Alexandre de Moraes que comprou uma briga com Elon Musk por causa da liberdade de expressão no X e depois congelou uma parte das contas bancárias da Starlink. Esse mesmo Alexandre de Moraes que agora impede que Trump se encontre com Jair Bolsonaro numa clara interferência política. Não existem motivos para se evitar a viagem de Jair Messias Bolsonaro. Ele estava nos Estados Unidos e retornou ao Brasil quando essa investigação aqui já estava em curso. Ele foi para a Argentina, para a posse do presidente Milei, e retornou ao Brasil. E nunca disse, nunca declarou, nunca postou, nunca falou nada, nem sequer cogitar em sair do Brasil para ficar em outro país, para fugir de um processo que sim viola o devido processo legal. Ele é um ex-presidente. Por que ele está respondendo para a Suprema Corte do seu país? Aí onde você mora, falando agora para os estrangeiros. Será que no seu país, pessoas comuns, que não têm foro por prerrogativa de função, são processadas originalmente na Suprema Corte? Alguma coisa muito estranha nisso tudo. Então, é o que a gente tem a falar. E os brasileiros que estão na Argentina estão buscando um direito, o direito de refúgio, consagrado no Tratado Internacional dos Refugiados de 1951, e que estão, sim, sendo perseguidos. Afinal de contas, se tivessem assassinado, traficado drogas, praticado terrorismo no Brasil, jamais estariam sendo condenados a até 17 anos de cadeia, como é o caso da Débora Santos, como é o caso da senhora Iracina Gache, de 71 anos de idade, e vários outros que nunca pisaram numa delegacia de polícia. Então, o meu recado é esse, e a gente seguirá, sim, desenvolvendo esse trabalho internacional, mesmo debaixo de ameaça. Não é a primeira vez que isso ocorre, Matérias da Folha de São Paulo, do jornalista Glenn Greenwald, que venceu o Pulitzer, dão conta de que assessores do Alexandre de Moraes, em conversas de WhatsApp, a qual o jornalista Glenn Greenwald teve acesso, pensavam em me condenar. Na falta de um crime, estavam sendo criativos para tentar me conectar a um blog de direita argentino
para dizer que essa conexão seria uma trama internacional com o jornal Laderete a Diário. Pelo amor de Deus. Isso daí para mim é uma medalha de honra. É um sinal de que eu não sou corrupto, é um sinal de que eu nunca roubei dinheiro público, é um sinal de que eu nunca lavei, né, nenhum tipo de dinheiro ou cometi assassinato, trafiquei drogas ou qualquer coisa do tipo. Na falta do que me condenar, estão usando a mesma lawfare que o Trump enfrentou aqui nos Estados Unidos. Vamos seguir adiante, mais fortes do que nunca, e se Deus quiser, aqui de Washington, capital dos Estados Unidos, a partir de 20 de janeiro, muita coisa também vai mudar no Brasil, porque já está mudando no mundo. O Hamas pediu trégua, acabou de libertar reféns, Putin falou que se sentaria à mesa para conversar com Trump sobre a guerra da Ucrânia, Xi Jinping declarou que espera uma coexistência pacífica com os Estados Unidos de Donald Trump. E no Brasil? Será mesmo que o Brasil está disposto a se unir em torno de uma pessoa que a todo momento viola a Constituição e não quer sequer permitir que parlamentares falem? Se eu não puder falar, realmente, é melhor caçar o meu mandato. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.